Então, pessoal, nessa nova leva de vídeos que eu estou fazendo, eu vou tratar de um assunto importante que é dos paradigmas, né? Sabemos que paradigma não é uma coisa só. Paradigma é aquilo que fica por padrão. Então, cada assunto, cada organização, cada sistema tem os seus paradigmas. E nós vamos abordar aqui hoje um que está relacionado com o paradigma religioso no cristianismo. E nós temos aqui, vamos analisar aqui, um texto, que na verdade são três, que são um texto correspondente aos escritos do Novo Testamento e o outro texto correspondente às escrituras sagradas, que é o Tanakh, não é? Então nós vamos fazer uma análise acerca desses textos para verificar esse tipo de padrão que existe no cristianismo. Outros textos desse mesmo assunto eu vou abordar através de vídeos também. Então vamos olhar aqui, nós escolhemos aqui esse trecho aqui de Mateus 19. Então aqui está o texto do Novo Testamento e aqui das Escrituras Sagradas. Então vamos ler aqui. É um evento, né? A maioria das pessoas sabe do que se trata. É uma dos eventos que envolve Jesus. Pelo menos é o que dizem. Nós não temos certeza, mas nós vamos apresentar essa informação. Então, aqui é relatado o seguinte: após esses discursos, Jesus deixou Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Grande multidão o seguia e ele curou seus doentes. Aí envolve-se nesse trecho a participação dos fariseus. É muito comum ver no Evangelho, nos Evangelhos, né, nesses escritos, esse confronto, que é um dos fundamentos do Novo Testamento, do cristianismo, é o confronto com os judeus, especificamente os fariseus. Então, aqui relata-se assim: os fariseus vieram perguntar-lhes para prová-lo, colocá-lo à prova. Sempre que um fariseu ele é citado sempre envolvido de uma atividade de investigação, de suspeita e dessas coisas mais ainda, né? Então, o que relata-se que eles perguntaram para ele. Então, né, eles fizeram a pergunta: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Né? Aí diz que ele então respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Né? Então, essa que Jesus falou, pelo menos é o que dizem que Jesus falou para os fariseus. Né? Existem algumas dúvidas em relação a isso, né? E nós vamos ver por quê. Depois nós fazemos o resto do comentário. Porque em relação a essa criação do homem e da mulher, a história é diferente. E nós vamos dizer por quê. Então nós temos aqui o trecho correspondente, que é esse aqui, Gênesis 2, 23, 24, que trata do assunto, né? E ali o relato é o seguinte: não foi o Criador que disse, como foi dito no outro texto, não foi o Criador que disse.
foi o homem. Então, disse então o homem. Quem? Adão. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Tradução também, porque eu peguei também os textos da própria internet, né? E continua, por essa seis dizendo, Adão dizendo acerca de si e da sua mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Interessante que nesse momento, se nós formos analisar, Adão não tinha pai nem mãe, nem mesmo Ravá tinha mãe ou pai. Mas tudo bem, ele já deveria saber que seria através do conhecimento que eles haveriam de multiplicar tendo filhos e se tornarão uma só carne. É a mesma coisa que foi dito aqui, só que a diferença aqui é que, no caso, parece que são duas coisas. Vamos falar as duas, são duas hipóteses. No primeiro caso, parece que Jesus não conhecia muito a Escritura antiga. Por quê? Porque a história é outra. Não foi o Criador que falou, foi o homem. Foi o próprio Adão que falou isso daí, né? Que deixará o homem, etc. e tal. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese, que seria, por exemplo, a preferida, é que ele, na verdade, não tenha dito nada disso. Que os fariseus não vieram, ou se vieram, a resposta dele foi outra. Porque aí descompromete ele como uma pessoa, uma pessoa originária do povo hebreu, judaico, que não conhecia a sua escritura. E o pior, que era um mestre, um ensinador da escritura, pessoa que teria obrigação de saber, né? Como um profeta e coisa desse tipo. Então acho que melhor dizer assim, que isso aí ele não falou, isso não aconteceu e foi assim, forjado por alguém. Essa é uma hipótese que eu acho que é a melhor do que dizer que ele não conhecia. Puseram palavras na boca dele que seria melhor, né, para ele mesmo, né, para a sua reputação. Continuando, né, aí dizem que os fariseus se justificaram e disseram para ele assim: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher e ao rejeitá-la? Respondeu-lhe Jesus: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Quer dizer, ele continua afirmando, né, acerca do assunto. Aí continua: ora, eu vos declaro, para justificar essa questão do homem e a mulher ser um. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de infidelidade, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher rejeitada comete adultério. Esse é um outro problema em relação a essa questão da infidelidade de adúlteros de mulher, porque o conceito do judaísmo, do judaico ou israelita, independente de ser religião, era quando Deus passou essa informação que Moisés trouxe para o povo, é diferente. Então vamos ver o que se define aqui por infidelidade do homem, né? Então está em Levítico, peguei Levítico 20:10. Tem outros textos, mas esse aqui bem explicado, curto e simples, que é bom para saber. Quando se tem muita coisa para falar é porque não fica claro. Então aqui tem pouca coisa e é objetivo. Diz assim: e o homem que cometer adultério com a mulher de outro homem. O que significa isso? Que é adulterar com a mulher do seu próximo, né? Em certo lugar fala deitar também, né? O homem que cometer adultério com a mulher de outro homem
e que adulterar com a mulher do seu próximo. Há quem interprete aqui que o seu próximo seria o judeu e o outro seria o outro, que não é o judeu. Mas o pecado aqui, a irregularidade aqui, o crime é o homem deitar com a mulher de outro homem. Ou seja, uma mulher que é comprometida, uma mulher casada. Então com essa ele não pode deitar. Ele não pode deitar. A punição é a morte. Certamente serão mortos o adúltero e a adúltera. Os dois. Porque o pecado é dos dois, o crime é dos dois. Então aí existe uma diferença cultural, uma diferença de conhecimento da escritura, o que parece não ter, ele também não ter esse conhecimento. Não é? Porque como ele fala comete adultério aqui, deveria ser de acordo com o que ele aprendeu. Se é que ele falou essas coisas, se é que ele realmente aprendeu. O que é menos, né, que não atenta contra a reputação, é que ele não tenha falado nada disso, que essas histórias foram inventadas, essas aqui foram inventadas, e que estão comprometendo a reputação dele. Como que uma pessoa vai querer ser um religioso, um líder religioso, um salvador, não é? E não conhece nem a sua escritura? Não é? Como vai querer ensinar os outros? Então isso atenta contra a sua reputação. Então é melhor, para garantir a reputação, que ele não tenha dito nada disso. Isso foi tudo inventado por alguém para poder criar uma nova religião, para poder atingir os fariseus, coisas desse tipo. Porque a questão aqui, nesse caso, se a mulher não é de outro homem, é normal, e era o politeísmo. Assim, por exemplo, Abraham Avinu tinha muitas outras esposas, Jacó, outras esposas, e outras concubinas, não é? E por aí vai, e isso não é adultério. Mas, por exemplo, o rei Davi cometeu adultério quando ele possuiu a mulher de Uriah, né? Então, porque é mulher casada. Então a questão aqui é que esse já é um conceito monogâmico, aqui ainda poligâmico, normal, válido de acordo com a lei, não tem nada de errado, não existe adultério. Adultério existe aqui, nesse caso, o adultério que existe aqui é com esse aqui, com a mulher de outro homem. Mas com mulher que não é de outro homem, não tem adultério, né? Nesse caso aqui já se colocou uma questão monogâmica. Então esse conceito é de muito mais para frente do que a época que se considera ocorreu esse diálogo, que também não faz parte da cultura onde ocorreu esse diálogo. Porque no tempo que se considera que Yeshua esteve por aqui, então nesse o conceito cultural aqui era esse. Ou seja, de poligamia, e o conceito monogâmico já é de futuro. Esse aqui bem para frente. Quando que começou? Em que civilização, em que cultura se começou essa exigência do monogamia. Então essa é a origem no tempo desse conceito. Porque no conceito em que se considera ter ocorrido esse diálogo, não era monogâmico o conceito. O conceito era de poligamia válida desde que se respeitasse essa condição, porque a pena seria a morte. Então seria a morte, a pessoa seria executada. Então essa é o primeiro paradigma, é o que fica por padrão aonde? No cristianismo, acerca desse assunto. E aí cabe aos cristãos refletirem e escolher a melhor opção, ou a opção menos ruim para essa
para essa questão, né? Porque se essa é uma religião nova, que não tem nada a ver com essa, então tudo bem, é outra conversa. Mas como foi citado essas, Moisés e outras, e o Criador, e Adão, e coisa desse tipo, então o que indica aqui é que há problemas aqui com conhecimento da cultura e da escritura. Faremos outros vídeos também para mostrar esse assunto, de que as pessoas que realmente redigiram o Novo Testamento não tinham conhecimento adequado das Escrituras. Isso nós vamos também provar através de outro vídeo e provas confrontando os trechos. Eu sei que esse vídeo é polêmico, é antipático, vai causar uma série de discussões, de ataques, de inimizades, mas nós estamos tentando fazer um estudo sério, honesto. E se a verdade é contra, o importante é andar para o lado da verdade, abandonando então a mentira, né? Porque mentira sempre será mentira. E como dizia o ditado, onde houver uma mentira, há muitas outras. Então até o próximo vídeo, onde falaremos novamente sobre os paradigmas.